Porque retornando aqui, com o segundo motivo, porque nós podemos, que esse episódio nos ensina, segundo, ele nos ensina que Deus age no tempo oportuno de acordo com a sua vontade soberana. Veja bem, Jesus sabia o momento exato de agir. Enquanto ele estava caminhando sobre as águas, o mar estava revolto, os discípulos estavam apavorados, mas ainda não era a hora. Ele tinha que mostrar o seu poder. Há tempo certo para todas as coisas. Nada foge ao propósito de Deus. Temos que entender isso. Por mais que não compreendamos naquele momento, mas o fim de todas as coisas, Deus é glorificado, porque Ele é o Senhor da história. Terceira coisa que aprendemos, até mesmo uma tempestade está sob um plano soberano de Deus. Nada que acontece conosco passa desapercebido. Os discípulos precisavam aprender essa lição, assim como nós também. Eles precisavam ter a sua fé fortalecida no Senhor. Sabe, nós temos aqui em lições, mas eu peguei apenas dessas três que eu considero a mais importante neste momento. Agora, percebemos que Jesus andou sobre as águas, explicamos o porquê. E Pedro? Sim, e Pedro? Por que Pedro andou sobre as águas? Dissemos no começo que Pedro teve uma experiência profunda com Jesus. Ele provou do sobrenatural de Deus. Aqui é uma coisa sobrenatural. Então, por que isso é importante? Também para o fortalecimento dos discípulos, para o crescimento de Pedro, porque Jesus preparava Pedro para a liderança. Então Pedro sempre foi aquele que dava o primeiro passo. Primeira coisa que Pedro, por iniciativa. Muitas vezes nós não provamos do sobrenatural de Deus, sabe por quê? Por falta de iniciativa. Queremos que Deus faça as coisas, mas nós não tomamos atitudes. Não damos o primeiro passo. Há um provérbio chinês que diz assim: o mais importante para uma grande caminhada é o primeiro passo. Sem dúvida. O primeiro passo é fundamental. Sem ele não há caminhada. Então Pedro tem iniciativa. Ele quer andar sobre as águas. Tudo estava contrário. Jesus não o repreende. Jesus não fala: Pedro, você também está querendo demais, rapaz. Quem é você para provar disso? Não, amados. Muitas vezes nós tememos uma represária de Deus. Sabe? Pedro teve iniciativa. Ao contrário do que a gente podia dizer, Jesus o incentivou. Veja bem, Jesus disse: Pedro, vem, desce do barco, Pedro. Sabe? É necessário que eu creia, que eu tenha iniciativa. Como é que Deus vai agir se eu não tenho iniciativa? Como é que Deus vai pleitear a minha causa se eu não tenho iniciativa? Se eu não vou até Ele? Então, eu preciso, segunda coisa de Pedro, Pedro andou lá porque deu um passo de fé. Meus irmãos, que passo de fé grandioso. Eu fico tentando imaginar aquela situação, aquele estresse, o pavor, o medo. Eu não sei se você já teve oportunidade de pegar um barco, ir para um lugar grande, um grande lago, ou talvez o mar. É apavorante. Quando você está no meio do mar, aquelas ondas, eu já tive essa oportunidade. Ao mesmo tempo que é belo, é apavorante. Sabe? Eu fico imaginando aquela situação e Pedro ter a iniciativa e ter um ato de fé e fala com Jesus. E quando Jesus disse: Pedro, vem! O que Pedro faz? Pedro desce do barco. Se Pedro não tivesse descido do barco, não tivesse iniciativa de falar, de buscar, e não tivesse a iniciativa de descer, não tivesse dado esse passo de fé, nós não teríamos esse relato tão grandioso. Nós não conheceríamos essa coisa extraordinária, sabe, de Pedro caminhar sobre as águas, porque ninguém, sabe, é capaz disso. Você já viu esses milagreiros aí, esses ditos apóstolos, esses ditos missionários, disso não sei o que lá?
Você já viu eles andando sobre as águas? Tem uns que batem o peito, comigo eu resolvo, eu falo, eu decreto, eu determino, eu declaro. Interessante, né? Eu nunca vi esses milagreiros de plantão caminhar sobre as águas. Nunca os vi ressuscitando uma pessoa. Sabe? Por isso, nós precisamos de um passo de fé. Pedro, enquanto Pedro olhava para Jesus, enquanto os seus olhos estavam, a sua fé estava diante de Jesus, o seu fé não afundou. Então Pedro começa a afundar. Quando começa a olhar para as circunstâncias, a sua fé vacilou. Pedro andou suas águas por entender que a fé é uma força espiritual. A fé não está baseada em circunstâncias, não está baseada em convicção interior. A fé não precisa de confirmação de coisas materiais, de circunstâncias exteriores. As circunstâncias exteriores não é prova de fé. Nós podemos dizer, é impossível alguém caminhar sobre a água. É impossível. Mas a fé torna aquilo que é da vontade de Deus possível. Então a fé é uma força espiritual que é baseada naquilo que você crê em Deus e não nas circunstâncias. Quando você tem fé, você não está preso às circunstâncias exteriores. Você sabe que há um Deus grandioso. Quando Ele diz para você, desce do barco, você pode descer. Desce. Não tenha medo. Não importa as ondas e o vento, caminhe. Porque eu estou te dando uma ordem. E a minha ordem, a natureza obedece. É isso mais ou menos que eu estava dizendo para Pedro. Então, mesmo que as características ao redor indiquem ao contrário, que digam que é impossível, que não pode acontecer, você não duvide. Porque lembre-se, fé é uma força espiritual. Você não precisa de uma grande fé. Você precisa de crer num grandioso Deus. Deus sim, você precisa de uma pequena fé, mas crer num grande Deus. Esse Deus maravilhoso. A sua fé não pode ser uma fé oscilante, porque Deus quer agir na sua vida. Deus quer algo grandioso para você. Deus quer algo tremendo para a sua vida. Ele quer que você prove do sobrenatural. Quantas pessoas querem provar do sobrenatural, mas não querem caminhar com Deus? Querem dar ordem para Deus? Não querem uma vida com Deus? Eu te pergunto, como é que você quer provar do sobrenatural de Deus? Como é que você quer que Deus faça as coisas para você, se a sua vida não é uma vida dedicada a Deus? Como? Eu te pergunto. Pedro provou isso. Eu quero, não quero me delongar mais. Não quero. Eu quero ir encerrando por aqui essa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero fazer uma pergunta para você. Aliás, são duas perguntas. Você quer o milagre de Deus na sua vida? Você quer andar sobre as águas? Não estou dizendo literal, não. Estou dizendo caminhar sobre a dificuldade. Sabe então o que você tem que fazer, meu amigo, meu irmão em Cristo? Saia do barco. Desça do barco. Enquanto você estiver preso naquilo que talvez possa parecer para você o seu porto seguro, os discípulos estavam apavorados, não há dúvida. Inclusive Pedro, eu creio que ele estava apavorado também. E talvez o barco fosse a única segurança deles. E Jesus disse para você, desça. Deus está dizendo agora para você, desça do barco. Eu sei que não tem sido fácil. Talvez o seu barco esteja perdido, esteja à deriva. Quem sabe o seu barco é o medo. São as circunstâncias adversas. Medo de agir, medo de sair do lugar, medo de acomodação, medo, tantos medos. Talvez você esteja preso em casa, apavorado com essa pandemia. Eu digo para você,
seja precavido, seja prudente, mas não fique apavorado. Se cuide, cumpra os protocolos, cumpra as exigências para o seu bem e para o bem da sua família. Mas desça do barco, confie, confie. Sabe que Jesus, qual foi a primeira frase que Jesus disse quando caminhava ao encontro dos discípulos? Sabe o que Jesus disse? Será que Jesus não estava vendo aquela situação apavorante? Será que Jesus não estava preocupado? Jesus disse: tenham bom ânimo, sou eu. Não temais, verso 27. Sabe, Jesus está dizendo para mim e para você: sou eu, não tema. Não tema. Sabe, não fique preocupado. Jesus está dizendo para você: fique tranquilo. Todo o poder está nas minhas mãos. Não se preocupe, Jesus está dizendo. E Pedro, então, como sempre se destacando, ele diz: então se tu és o Filho de Deus, mande que eu vá. Ou seja, o sobrenatural não acontece sem a mão de Deus, sem a autorização. Você pode decretar, você pode declarar o que você quiser. Sua palavra não tem poder, o que tem poder é a palavra de Deus. É isso que você precisa entender, sabe? Que Pedro pediu autorização de Jesus. Se tu és realmente o Filho de Deus, faça eu também andar sobre o mar. E o que Jesus disse? Não, Pedrão, deixa quieto, cara, mexe não, o negócio que é complicado. Você está vendo, o vento está terrível, essas ondas aqui. Vem não, Pedro, vem não. O que Jesus fala? Pedro, vem, desça desse barco e ande. Eu acredito em você. Eu dou um voto de credibilidade a você. É isso que Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite. Estou dando um voto de credibilidade. Desça do barco. Então, meu irmão, minha irmã, não tenha medo. Se Jesus mandou, vá, pule. Seja audacioso e corajoso como Pedro. O seu milagre depende da sua fé, da sua coragem, da sua ousadia, da sua determinação e da sua confiança em Deus. Você jamais provará o milagre de Deus ou o sobrenatural de Deus sem fé, sem ousadia, sem coragem e sem confiança. Não adianta. Tá? Eu sei, amados irmãos, eu sei perfeitamente que não é uma tarefa fácil você descer do barco, é a nossa expressão, que significa sair daquilo que você considera seguro. Não é fácil tomar decisões arriscadas, não é. Eu sei disso. Nós somos seres humanos. Nós temos o olhar de Pedro, nós temos medo. Pedro começou a afundar porque olhou para as adversidades. Pedro deixou de olhar para Jesus e passou a olhar para as ondas e para o vento, para aquela ventania tremenda. E deixou de olhar para Jesus. E eu encerro dizendo para você, meu irmão, seja audacioso. Se você quer andar sobre as águas, se você quer o milagre de Deus, que o milagre de Deus aconteça na sua vida, ouça a ordem de Deus e saia, desça do barco, porque esse barco não é seguro. Segurança está em Jesus. Deus tem algo grandioso para você, como teve para Pedro. Deus tem algo extraordinário. E é isso que eu quero dizer para você nesta noite. Desça do barco e prova do extraordinário de Deus. Eu quero encerrar orando por você. Que Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada. Dedique a sua vida. Entregue a sua vida ao Senhor. Pai querido, abençoe essa pessoa que ouviu essa mensagem. Que ela possa descer do barco da vida, dificuldade, e caminhar para o Senhor. Que tu és um que pode nos dar segurança. Eu te louvo, ó Pai querido, pelo que o Senhor tem feito. Dá-me uma semana abençoada na tua presença. Eu oro em nome de Jesus. Amém.